Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 9, diz assim: E veio, pois, Naamã os seus cavaleiros com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou os mensageiros dizer: Vai, lava 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficará purificado. Porém Naamã, muito indignado, saiu dizendo: Eis que dizia comigo: Certamente ele sairá, apanhar os seus pés, invocará o nome do Senhor teu Deus, passará as suas mãos sobre o lugar e restaurará a lepra. Não são porventura Abana, o rio de Damasco, melhor do que todas as águas do Israel? E não poderei lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado. Então, chegando ele o seu servo, e disse: Meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais dizei: lava e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão por 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne do menino, e ficou purificados. Amém? Pode assentar, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, estamos aqui perante uma palavra, e talvez vocês tenham visto pregar muitas vezes palavras, mas a palavra de Deus sempre é nova para nós. Cada dia que nós meditamos na palavra de Deus, Ele fala conosco, porque a Bíblia não é um conto de história. Amém? Não. A Bíblia não é aquilo que conta a história do passado. A Bíblia é Deus falando conosco. Que seja, irmão, no Velho Testamento, que seja no Novo Testamento, no momento que prestamos atenção nas palavras, né, das Escrituras, Deus fala conosco. Glória a Deus. Que seja do que aconteceu no passado, o que acontece também no presente, no dia que estamos vivendo. Amém? Nós sabemos que a Síria, irmão, era inimigo de Israel. Muitas vezes Jesus encrencava com Israel, brigava com várias nações. E a Bíblia nos mostra aqui que Naamã, um dos chefes, glória a Deus, do exército da Síria, seria o general mais grande da Síria, amém? Do exército do rei da Síria. Então agora, glória a Jesus, ele se torna-se leproso, né? Um homem de valor, um homem que venceu várias guerras para o seu rei, agora inútil, porque ele estava doente, estava enfermo com uma lepra, amém? E muitas vezes tinha que ficar apartado das pessoas, porque a lepra pegava. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que uma certa vez a Síria entra em briga com Israel, glória a Deus, e nesta briga, aleluia, leva algumas pessoas escravos, né, para a Síria. E uma dessas pessoas foi uma menina que foram levadas. E essa menina foi trabalhar, glória a Deus, na casa de Naamã. Glória a Deus. Uma menina judia, uma menina israelense, glória a Deus. Ela foi trabalhar na casa de Naamã. E eu tenho certeza que Naamã tratava bem aquela menina. Aleluia. Porque aquela menina olhava para o seu senhor, mesmo elas sendo escravas, o sofrimento daquele homem. Então ela fala para a sua senhora, dizendo: Olha, se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, né? Se ele fosse em Israel, lá tem um homem, glória a Deus, que eu tenho certeza que se ele orar para Naamã vai ficar curado dessa lepra. Amém? Então aquela mulher agora chama Naamã e fala para Naamã o que a menina disse. Naamã, com esperança, vai até o rei, fala com o rei, e o rei nesse instante agora com mais esperança ainda, amém? Então agora escreve uma carta e manda para o rei de Israel, dizendo: quando esta carta chegar aí, fique sabendo que eu estou enviando meus servos, amém? Naamã, para ser curado das suas lepras. A Bíblia nos mostra, irmão, aqui, glória a Jesus, que quando o rei pega aquela carta, ele lê, ele começa a pensar: a Síria está armando uma cilada para nós, amém? Ele está querendo provocar uma guerra. Quem sou eu? Quem é Israel para curar? Glória a Deus. E veja bem, irmão, que o rei se indignou muito, entristeceu,
Mas Naamã soube da notícia, mandou um recado para o rei: deixa ele vir, porque saberá que há um Deus em Israel. Amém? E a Bíblia nos mostra que agora, glória a Deus, o rei manda Naamã com toda a sua comitiva, aleluias, no endereço de Eliseus. E veja bem que quando aquele homem chega na casa de Eliseus, ele pensava no seu coração: este homem vai sair, vai ficar de pé, amém, vai invocar o seu Deus, vai passar a mão na lepra, e a lepra vai desaparecer. Glória a Deus. E naquele instante, irmãos, para a carruagem na frente da casa de Eliseu. Sequer Eliseu levantou e foi de encontro de Naamã. Amém? Quando o servo de Eliseu, glória, falou: Naamã chegou. Então ele agora disse: vai lá e diga para Naamã, vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, que vai ficar curado das suas lepras. A Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que Naamã, naquele instante, quando recebeu, glória a Deus, aquela palavra, ele se indignou, porque ele achava que ele é muito importante. Amém? Ele começou a dizer: eu pensei que ele colocaria a mão sobre mim e limparia minhas lepras. Glória a Deus. Agora manda ele mergulhar nesse rio de Israel, um rio sujo, tantos rios que existem na terra das Sírias, né? Olha o que ele disse: não sou porventura Abana, Farpa, o rio de Damasco, melhor do que os rios de Israel? E eu não podia mergulhar nele, não podia tomar banho nele e ficar purificado das lepras? Então Naamã agora volta indignados, irritados, talvez até pensando em fazer uma guerra contra Israel. Mas a Bíblia nos mostra aqui que o servo de Naamã, amém, olhou para ele e disse: meu pai, meu senhor, se o profeta dissesse algo grandioso para tu fazer, você não faria? E por que não descer no Jordão? Por que não entrar no Rio Jordão conforme a palavra do nome de Deus? Então naquele instante Naamã ouviu a voz dos seus servos e desceu ao Jordão, mergulhou pela primeira, pela segunda, pela terceira, quarta, quinta, sexta, quando a última, que foi a 7ª, ele levantou purificado das suas lepras. A Bíblia nos mostra aqui, irmão, que a lepra, glória a Jesus, a pele dele ficou como uma pele de bebê, glória a Jesus, purificada, limpa. Amém? Por quê, irmãos? Porque Naamã se humilhou, porque Naamã, glória a Jesus, naquele instante ele ouviu os seus criados, glória a Deus, e ele se humilhou, e para cumprir a palavra do homem de Deus, naquele instante Naamã ficou purificado da sua lepra, limpo para voltar para a sua casa e testemunhar que existe um Deus em Israel, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero dizer para você o que esta palavra vem dizendo para nós. Primeiro, nós temos que acreditar nas palavras de Deus sobre nossas vidas. Amém? Temos que acreditar, crer, é fé. Os irmãos sabem que tudo acontece na vida dos irmãos através da fé. A cura é fé, a libertação é fé, a prosperidade é fé. Tudo que você vai fazer tem que ter fé. Você tem que acreditar. Se o rei da Síria não acreditasse e não enviasse Naamã para lá, se Naamã não acreditasse na palavra daquela menina, glória a Deus, Naamã não era curado das suas lepras, ele ia continuar leproso. Amém? Mas quando ele tomou uma decisão, sair da Síria, viajar até Israel, amém, mesmo com aquelas lepras, mas ali ele encontrou a solução, porque ele foi em busca do homem de Deus, acreditando que ele seria curado das suas lepras. Eu quero dizer para você também, é a mesma coisa. Hoje você pode depositar a sua confiança em Deus e acreditar que Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar o teu cativeiro, Deus pode libertar você das enfermidades, Deus pode abençoar a tua vida, prosperar a tua vida, Deus pode salvar a tua alma, porque Deus continua sendo o mesmo Deus de Eliseu continua sendo Deus até no dia de hoje. Amém? E mais ainda, porque hoje nós temos, amém, um homem chamado Jesus, que ele falou através da sua palavra: tudo que pedir em meu nome, o meu Pai faz. Amém?
Essa é a coisa mais importante. Naquela época, glória a Jesus, era difícil acontecer milagres, mas hoje, glória a Deus, não é difícil, porque Jesus está atento à oração do povo de Deus. Jesus está aqui, e nessa noite Ele quer trabalhar na tua vida, e Ele quer mudar a sua história, porque, irmãos, você tem que crer e acreditar que Deus pode fazer a obra na tua vida. Amém? Nós sabemos, glória a Jesus, que nenhum outro leproso foi curado na terra de Israel. Israel tinha muitos leprosos, muitos. O próprio Jesus falou que Israel tinha muitos leprosos, mas o único que foi curado da lepra foi o Naamã, ainda era sírio, inimigo de Israel, porque ele acreditou, amém? Naquilo, glória a Jesus, que foi pregoado para eles. Veja bem que nós acreditar, nós crer, isso que é importante sobre nossas vidas. É nós pedir a Deus, não importa quem, desde o momento que o homem e que a mulher se volta para Deus, abre o seu coração para Deus. Deus não quer saber quem, mas Deus quer abençoar a pessoa, através da pessoa crer e ter fé em Jesus. Amém? E a Bíblia nos mostra aqui, lá no 5, que Naamã ele se indignou sim, porque ele achou muita humilhação. Amém? Um homem da sua importância, um general, que nem sequer o homem de Deus levantou para ver ele. Veja bem, Naamã sentiu-se humilhado, né? Porque olha, eu pensei que ele ia vir aqui, né? Eu ia conhecer ele, ele ia ficar de pé, colocar suas mãos sobre mim, passar suas mãos sobre a lepra, mas nada daquilo aconteceu, simplesmente uma palavra, e esta palavra, glória a Deus, ele recebeu a cura e a libertação. Amém? E eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor também, glória a Jesus, quer trabalhar na tua vida. Amém? Naamã ficou limpo da lepra, com a pele de um menino. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia! E nós sabemos, irmãos, que tudo isso é acreditar e crer que Deus pode, né? Jesus falou sobre isso, que, glória a Jesus, muitas vezes as pessoas, muitas vezes não recebem porque pedem mal, glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós temos que sim acreditar em Deus, acreditar, esforçar. O esforço de Naamã, glória a Deus, ou o esforço mergulhou a primeira vez, a segunda, a terceira, se ele continuava leproso, mas só ficou purificado na última, quando o último mergulho, dentro daquele rio sujo, como ele disse, ali ele, glória a Jesus, ficou purificado. E a Bíblia nos mostra aqui que ele ficou tão alegre, porque ele tinha levado muitos presentes para Eliseu, muito tesouro, roupas, né, para Eliseu. Ele voltou lá para agradecer a Eliseu, e chegou lá, glória a Jesus. Então Eliseu recebeu ele, e ele alegre, né, porque tinham sido curados, e quis dar os seus presentes. E Eliseu disse: não quero nada. Amém? Não preciso nada disto, não preciso do teu ouro, não preciso do teu dinheiro. Quem fez a obra na tua vida foi Deus. Amém? Eu tenho certeza que Eliseu só disse para ele, só para você saber que existe Deus em Israel. Glória a Deus. E Naamã não foi embora, levando tudo que ele tinha levado. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Geazi, que era, glória a Jesus, um servo de Eliseu, né, um cooperador, uma pessoa que ajudava Eliseu, ele se indignou. Ele disse: olha, é muito dinheiro, né? Olha essas roupas, olha, não. Glória a Jesus. Ele se indignou porque Eliseu não aceitar. Então ele correu atrás, glória a Jesus, aonde estava indo a comitiva de Naamã, né? Ainda mentiu. Chegou lá e disse: olha, o meu senhor se arrependeu, né? E disse: olha, chegou alguém lá na casa dele, e ele mandou pedir um pouco do que você ia entregar para ele. Glória a Jesus. Então, irmãos, Naamã, glória a Jesus, deu um pouco daquele ouro, deu um pouco daquilo que ia levando para Geazi, glória a Jesus, e ele levou, né? E escondeu, certamente para Eliseu não ver. Mas a Bíblia nos mostra aqui mais para frente, glória a Jesus, que quando ele chegou na presença de Eliseu perguntou: aonde você estava? Talvez ele tentou inventar uma história, mas Eliseu, conhecendo tudo, sabendo tudo, disse: olha,
você foi atrás de Naamã, né? Você estava cobiçando, glória a Jesus, aquilo que Naamã trouxe, amém? Mas fica sabendo para você hoje, a lepra de Naamã ficará na tua família, a lepra de Naamã ficará na tua vida, e toda a tua família, toda a tua descendência, amém? Naquele mesmo instante, glória a Deus, aquele servo de Eliseu pegou a lepra de Naamã. Se você ler mais para frente, você vai ver, glória a Jesus, que ele ficou leproso, né? E a sua descendência também continuou, glória a Jesus, com a lepra de Naamã. Glória a Deus. Muitas vezes por desobedecer aquilo que Deus, glória a Jesus, tem falado. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele está pronto para nos abençoar, mas Ele quer que nós continuemos sempre obedecendo a Ele, amém? Ele quer que nós sempre continuemos, glória a Deus, confiando nele, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Se nós muitas vezes querer fazer o contrário que Ele manda nos fazer, nós vamos perecer. Por que tem muitas pessoas sofrendo? Por que tem muitas pessoas hoje aí, irmão, passando por momentos difíceis? Porque muitas vezes Deus manda ele fazer algo de uma maneira, ele quer fazer de outros, amém? Aí ele fica perguntando, mas o que está acontecendo comigo? Eu sou crente, mas o que aconteceu comigo, né? Por que eu estou passando por isto? Eu digo para você, faz uma revisão na tua vida, glória a Jesus, que eu tenho certeza que você vai encontrar aonde está o problema, amém? E eu quero dizer para você, irmãos, a coisa importante é e nós estar na presença de Deus. E eu tenho certeza que aquela menina foi abençoada também. Porque, irmãos, porque eu tenho certeza que quando Glória de Naamã voltou para casa, amém? Ele deve ter abençoado muito aquela menina, deve ter ajudado muito aquela menina, glória a Jesus, porque, irmãos, através dela ele encontrou a solução dos seus problemas. Você imagina um homem leproso que não poderia viver entre sociedades, agora purificados, limpos da sua lepra e reconhecendo o Deus verdadeiro que está nos céus. Eu digo para você hoje, Deus também quer trabalhar na tua vida, Ele quer fazer a obra na tua vida, glória a Jesus, mas para isto você tem que esforçar. Esforça, tem bom ânimo, né? Esforça, tem bom ânimo, disse Jesus, eu serei contigo, amém? Nós vejamos que quando Jesus um dia, glória a Deus, uns cegos chegou até Jesus querendo ser curados, aleluia, e naquele instante Jesus foi lá, pegou um lodo, cuspiu na terra, fez uma saliva, glória a Jesus, pegou aquele barro, passou nos olhos do cego e disse, vai e lava no tanque de Siloé. E ele foi, quando chegou lá, lavou, ele enxergou, amém? Agora eu digo para você, irmãos, imagina se aquele cego não acreditasse naquilo que Jesus estava fazendo por ele, será que ele ficaria curado? Você imagina você precisando de uma cura, alguém chega e faz isso com você, amém? E fazer como Jesus fez com o cego, né? Encheu os olhos dele de barro, de terra, glória a Jesus, e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Mas ele foi, glória a Deus, e quando lavou, ele ficou curado para a glória de Deus. Então coisas muitas vezes que nós achamos difíceis para nós, para Deus é possível. Deus é possível todas as coisas. Eu quero dizer para você, não desiste daquilo que você quer, ou daquilo que você precisa, mas você sempre confia que Deus está pronto para abençoar a tua vida. Deus ele está pronto para te ouvir, Deus está pronto para te abençoar. O que Deus quer é que você reconheça Ele, amém? É isso que Deus quer, que você reconheça Ele como Deus Todo-Poderoso. Jesus quer que você reconheça Ele como o Salvador da tua alma, e Ele trabalhará na tua vida e abençoará a tua vida, amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fica de pé, vamos fazer uma oração a Deus. Você vai apresentar agora nas mãos do Senhor. Hoje nós estamos no início dessa campanha, glória a Deus, né? Derrubando todas as muralhas, aquilo que atrapalha a nossa vida, né? Tudo que está atrapalhando a tua vida agora você vai entregar nas mãos de Jesus. Diga, Jesus, põe por terra essa muralha, né?
Se é tristeza, coloca por terra. Não importa o que seja, peça para Jesus colocar por terra nessa noite. Vamos orar, todos começando glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus Todo-Poderoso, o Senhor purificou na mão, tirou da mão, meu Pai amado, daquela lepra, Senhor, que estava atingindo as suas vidas. E nessa noite aqui estão meus irmãos, no início dessa campanha que nós estamos, de 7 e sexta-feira, Senhor, a queda das muralhas, Senhor. O Senhor vai colocar as muralhas por terra, o Senhor vai repreender todo o mal, todo impedimento, Senhor, que está atrapalhando a vida do meu irmão, da minha irmã, a doença, Senhor, as enfermidades, Senhor, aonde estiver agora, Senhor, o mal, Senhor Jesus querido, a depressão, eu repreendo em nome de Jesus, o problema no coração, nos fígados, nos pulmões, meu Deus, nas veias, meu Pai, nos ossos, Senhor, eu repreendo nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, que toda doença saia, todas as enfermidades saiam agora, meu Deus, eu repreendo nessa noite o mal que atrapalha esta vida, a perturbação, a angústia que perturba esta pessoa, dentro da casa, no meio da família, que as portas do Senhor abrem. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos nesta hora, esta pessoa que está distante, longe, neste momento está orando conosco, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, como o Senhor visitou na mão, Deus, visita esta pessoa, Senhor da glória, nessa noite abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs aqui, ó Pai, que seja purificado, limpo das suas lepras, meu Deus, meu Pai, a lepra da enfermidades, a lepra do pecado, Senhor, meu Deus querido, do impedimento, Senhor, coloca por terra, Senhor, neste momento, meu Deus, aqui nós nos encontramos na tua presença, meu Deus, meu Pai, nesta hora, revela segundo a tua vontade, segundo o teu Espírito Santo, Deus, nessa noite, Senhor, na tua casa de oração, aqui nós nos encontramos, ó Pai, abençoa meus irmãos e abençoa minhas irmãs, em nome de Jesus, amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.